Bom dia, pessoal. Bom, hoje a gente vai Bom retomar, dia. então. Bom dia. A gente vai retomar o estudo do texto do Jung Kontru. A gente ainda está vendo ainda estamos na parte da introdução do texto desse livro aqui, Criação e Completude, do Jung Kontru, tradução da Sarah Harding, comentários do Trango Rinpoche. Nos 2 primeiros dias, a gente viu um pouco da introdução sobre a importância desse texto, a forma como a Sarah Harding traz nesse livro. Depois a gente viu um pouco, algumas informações introdutórias, né, relembrando um pouco o percurso do príncipe Siddhartha, do Buda Shakyamuni. Depois a Sarah Harding faz uma pequena apresentação sobre os 3 giros da roda do Dharma e o que diferenciam, né, os ensinamentos de cada uma dessas, digamos, dessas fases do ensinamento do Sr. Buda. Rapidamente ela passa um pouquinho sobre a questão das escolas, né, do budismo em geral, e aí apresenta um pouco as características do que seria o Tantra, que é o que a gente viu semana passada, e hoje ela vai, o texto, né, traz um pouco sobre o budismo no Tibete. Esse budismo que floresce, digamos, no Tibete, que tem como característica marcante, predominante, os meios hábeis para desenvolvimento da visão pura, que são praticados, na sua grande maioria, por meio da prática, né, da criação e da completude, não só vinculada à prática das divindades, mas em larga medida associada à prática das divindades, né? Foi o que ela viu na semana, foi o que a gente viu no texto dela na semana passada. Hoje a gente vai falar, então, um pouco do budismo no Tibete, que é um trechozinho da introdução dela, marcante, né, assim, para nós, porque, enfim, como já foi dito, é o budismo tibetano que manifesta, né, essa forma da prática dos ensinamentos do Sr. Buda por meio da criação e completude, que é o texto que a gente vai estudar do Jung Kontru nos próximos anos, né? Como é que, enfim, na semana passada a gente viu um pouco dos 3 giros da roda do Dharma. O primeiro giro da roda do Dharma, bastante associado ao primeiro ensinamento do Sr. Buda, das 4 nobres verdades, né? O samsara é sofrimento, o ciclo de renascimentos é insatisfatório, a causa dele é a ignorância, mas é possível cessar essa experiência de sofrimento e há um caminho. E a gente viu que, nesse budismo mais originário, essa noção de transcendência da ignorância, né, que é a causa do despertar, nas escolas mais originárias, está bastante associado à prática da transcendência, digamos, do véu da dualidade, a partir de um olhar bastante profundo sobre a vacuidade, ou a vacuidade do eu, da experiência, digamos, que conhece a realidade a partir de uma noção individual. Tá? Então, as práticas do budismo Theravada, o budismo mais originário, das 8 primeiras grandes escolas, né, do budismo mais originário, vão acentuar muito essa lógica e vão focar muito na prática que transcende essa noção do eu.
que reconhece o caráter ilusório do eu, né? Por isso daí talvez um olhar bastante voltado à experiência singular de si próprio como sendo, né, baseada numa noção ilusória de eu, dá essa ideia de que eventualmente o budismo Theravada ele é muito voltado na iluminação de si próprio e não traz consigo de forma abrangente a noção da compaixão ou olhar para o outro e daí por diante, e às vezes daí até talvez um olhar crítico a essas escolas originárias, o que seria um equívoco, porque todos os ensinamentos do Sr. Buda conduzem para o despertar, né? A prática do primeiro giro da roda do Dharma, dos primeiros ensinamentos do Sr. Buda, como um ensinamento de um ser que alcançou um estado de realização, na sua essência, conduzem o praticante para um estado de iluminação chamado, no contexto das escolas Theravada, um estado de Arhat. Porque o método é muito voltado à prática da vacuidade do eu. Significa dizer que seja uma escola que desconsidere, né, ou que escape no seu olhar, como método de prática, a noção do sofrimento do outro. Não é isso. Mas como a gente já falou, então, esse ensinamento ele vai se assentar muito na perspectiva da transcendência da noção ilusória de eu, né? Essa noção de si, né? Que na perspectiva, por exemplo, das escolas Mahayana, vai trazer essa noção de eu como sendo uma das 8 consciências que se manifestam na mente, né? Tem digamos, a consciência base de tudo, né? A laya, neutra, tem a noção de manas, a 8ª consciência, que é a laya, a 7ª consciência, que é manas, que é essa noção ilusória de perceber a realidade a partir de uma noção de um eu, que é de um eu que percebe a realidade, e depois as outras 6 formas de consciência relacionadas às nossas faculdades sensoriais, consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa e consciência mental. Já nas escolas relacionadas, portanto, ao segundo giro da roda do Dharma, bastante associada, por exemplo, ao ensinamento, se for importante um marcador histórico para registrar o momento do segundo giro da roda do Dharma, os ensinamentos da Prajnaparamita, relacionados, né, aquele evento no Pico dos Abutres, em que Shariputra e Avalokiteshvara, Shariputra pede a Avalokiteshvara, pergunta a ele como é possível fazer a prática do conhecimento transcendente ou da sabedoria. Prajnaparamita, né, um ensinamento, portanto, da sabedoria, e aí Avalokiteshvara, então, descreve a maneira como o praticante deve praticar a sabedoria, e Buda, essa conversa é feita na presença do Buda Shakyamuni, que ao final subscreve a fala do Avalokiteshvara, dizendo, é isso, nobre filho, essa é a forma de praticar a Prajnaparamita, que vai, portanto, assentar um olhar sobre a perspectiva da vacuidade de todos os fenômenos. Não só a vacuidade da noção de eu, mas a vacuidade de todos os fenômenos compostos, né? A percepção de que todos os fenômenos são vazios de uma existência inerente. E sim, fundamentalmente, são causas e condições reunidas que, uma vez conhecidas na sua profundidade, são reveladas como sendo vazias de uma existência em si, de uma existência própria, né? E aí, portanto, essa noção da transcendência, da perspectiva de dualidade, sob a ótica de que tanto não existe o eu, quanto não existe o outro. E aí, os ensinamentos desse segundo giro da roda do Dharma, bastante assentados, portanto, na prática da sabedoria e na prática da compaixão, né? O exercício da prática da compaixão como uma forma
de contribuir, não só para isso, mas de contribuir para a transcendência do apego ao eu. À medida em que eu volto o meu olhar e a minha ação para o outro, esse outro que não conhece a realidade tal como ela é e sofre, cada vez mais eu vou esvaziando essa noção egocêntrica, essa apreensão no eu, e isso também é um método para se alcançar o despertar. Isso é bastante relacionado ao segundo giro da roda do Dharma. E o terceiro giro da roda do Dharma vai assentar o olhar mais para a noção do Tathagata Garbha, do potencial do despertar, da natureza de Buda, reconhecendo que os fenômenos se manifestam, são expressão manifesta da mente, essa mente que é vacuidade, mas ao mesmo tempo ela é dinâmica. Ela possui um aspecto manifesto, portanto. E, além disso, uma capacidade de conhecer, uma qualidade de lucidez inata. E o terceiro giro da roda do Dharma, portanto, vai assentar um olhar mais profundamente nesse aspecto claridade da mente. Tanto seu aspecto dinâmico de manifestação, quanto essa capacidade de conhecer, essa lucidez intrínseca, chamada de Ripa ou de consciência primordial. Você vai ver essa expressão sendo cunhada de diferentes formas nas escolas, mas fundamentalmente, portanto, o terceiro giro da roda do Dharma vai se assentar mais nesses aspectos da mente, claro, sem ignorar tudo aquilo que é contido no primeiro e segundo giro da roda do Dharma. Então, as escolas assentadas no terceiro giro da roda do Dharma, do Sutrayana ou do Vajrayana, e aí do budismo tibetano, com certeza vão trazer consigo, vão carregar para si todo o conteúdo contido, seja nos ensinamentos do primeiro giro da roda do Dharma, seja nos ensinamentos do segundo giro da roda do Dharma, mas vão assentar ainda mais esse olhar e vão levar em consideração, enquanto método, esses aspectos da natureza da mente mais relacionados à claridade da mente, né? Então, o aspecto de manifestação e o aspecto de lucidez. Esse aspecto, essa possibilidade de manifestação, que portanto, dá os contornos da realidade tal qual a gente a conhece, podem revelar também a possibilidade, se há um potencial de manifestação intrínseco à mente, dá uma possibilidade da manifestação na sua forma pura. E é o que a gente falou na semana passada. Por isso, se um pensamento grosseiro é capaz de se manifestar a partir da percepção ilusória e confusa da mente de uma pessoa que não conhece a realidade tal como ela por que não imaginar que essa própria mente pode ganhar uma expressão manifesta na sua forma pura? E, portanto, se o aspecto claridade da mente, em última análise, por exemplo, é a expressão da compaixão em si, por que não imaginar que essa mente é capaz de manifestar a forma pura da compaixão na forma de uma divindade, como, por exemplo, Chirenzi? Imaginar que Chirenzi é só uma abstração e uma ilusão e, portanto, não tem relevância nenhuma, seria dar seria ter o mesmo tipo de olhar e relação com um pensamento grosseiro. Que, bom, afinal de contas, ele é simplesmente ilusório e se manifesta, mas ele não tem nenhuma densidade daí por diante. Ok, mas ou não é que um pensamento é capaz de incendiar uma floresta, não é capaz de produzir uma guerra e daí por diante? Por mais que o pensamento seja confuso e insubstancial, ele é capaz de produzir uma série de consequências. O fato dele não ser inerentemente existente não significa que ele seja simplesmente um nada, uma irrelevância qualquer. Bom, e se isso é verdade, por que não imaginar, então, que a sabedoria seja capaz de se manifestar na forma pura de Tara? E ao exercitar a prática da divindade e cada vez mais me identificar com essa expressão pura da sabedoria e me tornando essa própria sabedoria. Porque no momento em que eu sou absolutamente abduzido por um pensamento de raiva, eu me torno raiva. Eu sou a raiva. Porque esse eu, ele é absolutamente ilusório, lembra, gente? Causas e condições reunidas produzem um sentimento de raiva, e se não há lucidez suficiente para reconhecer a manifestação da raiva,
perceber que ela se manifestou, mas não ganhar a tonalidade afetiva dessa raiva, se eu não sou capaz de perceber, portanto, a raiva surgindo e ela se dissolvendo, mas se eu me identifico com a raiva, o que mais eu me torno senão a própria raiva? E se isso é verdade, se eu faço a prática de Tara, e Tara se manifesta na minha mente, e eu me visualizo como Tara, e eu exercito a expressão de Tara, que é a própria sabedoria, o que mais eu me torno, senão a própria Tara. E no final das contas, transcendendo essa relação de dualidade que existe eu aqui e Tara ali. Na verdade, o que existe é um aspecto de manifestação na mente e a possibilidade, por meio dos meios hábeis, de me identificar, de me desidentificar com essa percepção ilusória de um eu, e de aos poucos, como meio hábil, me identificar com a natureza da mente tal como ela é, pura e lúcida, na forma de Tara. Veja, esses são os meios hábeis com os quais a gente vai trabalhar ao longo de anos nesse texto da criação e completude. É reconhecer a possibilidade da prática da divindade como sendo um meio hábil e, ao mesmo tempo, não só como um meio hábil, mas como uma forma de conhecer a realidade por meio da visão pura. E a divindade sendo a maneira pela qual eu cada vez mais vou dissolvendo os véus da minha mente para conhecer a realidade tal como ela é. Portanto, também não só uma abstração, não só uma viagem. É só uma representação simbólica para descrever as características da mente e tal, não sei o quê. Sim, é também isso, mas não só isso. Porque a mente tem esse potencial ilimitado de manifestação. O aspecto claridade da mente dá conta disso. Foi feito, portanto, todo esse percurso para falar dos 3 giros da roda do Dharma e localizar um pouco, né, onde os ensinamentos da criação e completude se localizam sob essa perspectiva de classificar os ensinamentos do Senhor Buda, mas como foi falado para vocês, do ponto de vista histórico, foi dito que todos esses ensinamentos, em última análise, são ensinamentos dados pelo próprio Buda Shakyamuni. Isso é importante registrar, quer dizer, se o Buda Shakyamuni deu ensinamentos para os ascetas, para os 5 ascetas, seus colegas de prática de meditação, né, antes de ele alcançar o estado de Buda, que é o ensinamento do primeiro giro da roda do Dharma, portanto, as palavras do próprio Buda Shakyamuni, os ensinamentos do segundo giro da roda do Dharma, como ensinamentos do próprio Buda Shakyamuni, vide a Prajna Paramita, os ensinamentos do terceiro giro da roda do Dharma, foi dito na semana passada, também foram ensinamentos dados pelo próprio Buda Shakyamuni, mas na forma Sambhogakaya. Né? Então foi dito, assim, é dito que o Buda Shakyamuni teria dado os ensinamentos do Revajratantra para o rei Indrabodhi, há registros, né, que dão conta do caráter originário, portanto, dos ensinamentos do terceiro giro da roda do Dharma dos Tantras, vindo, né, desde o Buda Shakyamuni, portanto, até os dias atuais, né? Por exemplo, alguns ensinamentos de várias escolas, né? Por exemplo, os ensinamentos do Dzogchen são ditos que foram dados também pelo Buda Shakyamuni na forma de Dorje Sempra para Garab Dorje, que transmite para diversos mestres e daí por diante. Tem toda uma sequência histórica que vai dar conta desse caráter, portanto, originário dos ensinamentos do Vajrayana. Alguns vão dizer que esses ensinamentos passam a registro desses ensinamentos a partir do século 1, 2 depois de Cristo, também no sul da Índia. Esses ensinamentos também começam a aparecer de forma mais aberta, porque são ensinamentos esotéricos, são ensinamentos secretos. No século 1, 2 depois de Cristo e 4 depois de Cristo, na região de Peshawar e daí por diante, porque não eram ensinamentos dados abertamente, eram esotéricos, como a gente já falou, não porque eles têm algum segredo por meio do qual você consegue alcançar uma realização diferenciada, ou, enfim, qualquer coisa que o seja, mas dada a sutileza, dada a profundidade do ensinamento,
a importância dele ser dado num contexto onde a sua compreensão possa assegurar a manutenção do valor desse ensinamento, né? Se você banaliza esse ensinamento, ele pode se perder, ele pode se corromper e daí por diante. Então, esse é um ensinamento que é dado de forma mestre-discípulo por séculos e séculos, até chegar nos dias atuais, da forma como a gente os conhece, de certa forma até aberto. Veja, a gente vai estudar aqui um manual de prática, né, dos ensinamentos Vajrayana, aqui, ó, online, fácil, você na sua casa, recebendo e daí por diante. Parece muito simples, parece banal. Eu vou ver hoje esse ensinamento aqui na internet, ou não, vou assistir, sei lá, o programa de televisão e daí por diante. Às vezes, isso pode trazer um risco da compreensão das pessoas imaginar que esse é um ensinamento muito simples e corriqueiro e daí por diante, quando não é. Não é algo muito precioso. E, portanto, se colocar diante da possibilidade de receber um ensinamento como esse, com todo o respeito, com toda a devoção pelo ensinamento, pelo mestre, não é por mim, a gente aqui só está fazendo um estudo conjunto desse ensinamento, é fundamental, porque no budismo Vajrayana a gente vai ver essa relação de devoção pelos ensinamentos, pelo mestre, daí por diante, é o portal por meio do qual eu vou acessar o conteúdo profundo do ensinamento. Se eu não abrir o meu coração nessa dimensão da devoção, esse ensinamento vai ficar aqui, ó. Ele não vai descer para cá. Ele vai ficar no nível discursivo, no nível teórico, ele não vai vir para cá, para o nível experiencial, para a possibilidade de você transformar o seu modo de ser, revelar o potencial da sua mente. Respeito, portanto, devoção, são fundamentais para se avançar nesse percurso. Então, tudo isso foi uma grande recapitulação, mas eu queria trazer um pouco ainda um pouco mais elementos históricos em relação a esse budismo que chega no Tibete, para a gente chegar aqui nessa parte do texto da Sarah Harding. Como eu falei para vocês, todos os ensinamentos do primeiro, segundo e terceiro giro da Roda do Dharma são ensinamentos dados pelo Buda Shakyamuni, seja no seu corpo Nirmanakaya, seja na forma Sambhogakaya. Os ensinamentos do Sr. Buda, então, eles são datados mais ou menos do século V antes de Cristo, são transmitidos de forma, por meio de tradição oral, dos discípulos do Buda, né, os principais discípulos do Buda, para os alunos, e essa é uma prática de tradição oral, né? Essa é uma prática de tradição oral. E ela permanece dessa forma, ainda que tenham havido alguns concílios para cada vez mais circunscrever, né, a validade, o teor dos ensinamentos originários do Sr. Buda, digamos, as regras de disciplina, o caráter teórico-filosófico dos ensinamentos que compõem o Tripitaka, né? O Sutra Pitaka, o Abhidharma Pitaka, o Vinaya Pitaka. Então, de certa forma, havia, né, um caráter, de certa forma, institucional, desde o início, né, quando chega o Paranirvana Buda Shakyamuni, a forma de você preservar esses ensinamentos, ele dura mais ou menos ali uns 300 anos nessa condição, e mais ou menos século II, III antes de Cristo, o budismo, então, que era uma tradição mais oral e de mestre para discípulo, nas comunidades monásticas e daí por diante, ele passa a ganhar uma dimensão, digamos, institucional, em termos de quase que de uma tradição de Estado, né? Quando o imperador Ashoka se torna um praticante budista, né? Isso mais ou menos no século III a.C., o Ashoka, que era um grande imperador, neto do Chandragupta Maurya, que
que foi o primeiro grande imperador do subcontinente indiano, né? E que faz a primeira tentativa de esforço de unificar os feudos da Índia naquela época. É ele que, por exemplo, vai colocar uma mão na frente do Alexandre o Grande e dizer, olha, aqui você não vai entrar, porque o Alexandre vinha conquistando território, e território chega na porta do grande império, né, indiano da época, e é ele que consegue, tem toda uma discussão, faz uma negociação, parece que coloca milhares de elefantes para segurar o exército do Alexandre o Grande, que vinha invadindo, né, cada vez mais o leste do território do continente asiático. Ashoka, que é neto, portanto, do Chandragupta Maurya, numa batalha, que é a Batalha de Orissa, sanguinária, onde morreram, dizem, mais de 100 mil pessoas, ele, diante da vitória, se vê absolutamente consternado com a quantidade de mortes e destruição gerada por aquela guerra. E absolutamente arrependido, ele vê um praticante, um renunciante, e fica curioso, né? Assim, qual é a prática desse homem? Ele me parece ter uma paz de espírito e daí por diante. Ele era um praticante budista. O Ashoka, então, se converte ao budismo e o budismo, de certa forma, passa a se tornar a religião oficial, digamos assim, né? Do subcontinente indiano ali, da Índia, né? Mais ou menos tal como a gente conhece ela hoje. E o Ashoka, e nessa época, né, fundamentalmente, o budismo praticado são das 18 escolas do budismo originário, né, que depois vão dar, assim, formatam, digamos assim, a escola Theravada. O Ashoka, então, se converte ao budismo. O Ashoka, por exemplo, quem já foi para a Índia já deve ter ouvido falar dos pilares de Ashoka. O Ashoka distribuiu ao longo de todo o território indiano pilares com as leis que definiam as regras do Estado indiano e, por exemplo, é o primeiro grande imperador que vai definir, por exemplo, o direito à vida dos animais. Se você pegar os hospitais que a Índia tem hoje de cuidado para animais e daí por diante, eles remontam à época de Ashoka, 2, 3 antes de Cristo, nessa perspectiva do respeito ao outro, à vida do outro, ao não sofrimento do outro e daí por diante. O Ashoka vai estabelecer regras no âmbito da preservação do meio ambiente, daí por diante. Tudo isso é embebido dos ensinamentos do budismo. O Ashoka, então, não satisfeito a isso, ele manda emissários dele para diversas partes do mundo para propagar o budismo. Então ele manda, por exemplo, o filho dele numa missão para o Sri Lanka, para o Ceilão, e o filho dele vai levar os ensinamentos do budismo originário para essa região e que por sua vez se espraiam para o sudeste asiático. Então, quando vocês veem o budismo do Sri Lanka, Mianmar, Tailândia e tal, é um budismo com forte traço do budismo mais originário, Theravada, budismo monástico e daí por diante. Esse budismo, então, se consolida na Índia como religião, digamos, oficial, e ele tem um primeiro momento de expansão para a região do Sudeste, Sri Lanka e Sudeste Asiático, e ali ele vai florescer, e tem um florescimento enorme que persiste até hoje. O Ashoka, por exemplo, manda emissários, inclusive para a região da Europa. Há registros arqueológicos mostrando a presença de elementos da tradição do budismo ali no comércio do mar Mediterrâneo, na Grécia Antiga e daí por diante. Não floresceu como outras tradições, mas há registros disso. Então, esse é um primeiro grande movimento do budismo, e eu estou fazendo toda essa história para dizer como é que o budismo chega no Tibete, para a gente chegar aqui no texto da Sarah Hart. É um grande passeio aqui histórico.
Esse budismo, então, mais originário, ele permanece como tradição do Estado indiano, ele percorre esse caminho de Sudeste Asiático. Por exemplo, é dito e quem acompanha isso, assim, um dos dentes do Buda, uma das relíquias do Buda, estaria até hoje lá no Sri Lanka. Então, desde essa época, da ida do filho do Ashoka para o Sri Lanka, para a divulgação do budismo e daí por diante. Então, todo um florescimento do budismo mais originário, Theravada, para essa região do mundo. No século, mais ou menos, pouco antes, digamos, século I antes de Cristo até século I, II depois de Cristo, se consolida um império, né? Na região da Rota da Seda. Como é o nome mesmo? Me fugiu agora o nome da forma como era conhecido esse império, mas é um império que vai controlar toda a Rota da Seda, que vai desde a região de Peshawar, no Paquistão, até a China. E o grande imperador desse Império Kushan, se não me engano. E o grande imperador desse império é Kanishka. Kanishka era um praticante budista, ele era aluno do Ashvaghosha. E ele controlando toda essa região do centro da Ásia, ele, como um praticante budista, ele era alguém que permitia a liberdade de culto. Então, em toda a Rota da Seda, você tem um encontro de várias tradições que se respeitavam mutuamente: zoroastrismo, as tradições, o budismo, remanescentes do hinduísmo, taoísmo, eu já falei o zoroastrismo, as religiões praticadas na região da Grécia Antiga, de toda aquela mitologia greco-romana, as divindades todas, né, do panteão grego, todas essas formas de tradição, elas se encontravam nesse contexto da Rota da Seda, e haviam mercadores circulando por toda essa região da Ásia. Portanto, é uma época de florescimento, de encontro de muitas formas de tradução. O budismo, portanto, como sendo uma religião praticada nesse contexto, e daí por diante. É nesse momento que os primeiros emissários do Império Chinês chegam até a região da Índia e entram em contato com o budismo e levam os textos sagrados, né, as palavras do Senhor Buda, todo o cânone. Existe o cânone Pali, que é os ensinamentos originários, o Tripitaka, tal, na língua originária do Senhor Buda. O segundo grande cânone é o cânone chinês, porque os emissários chineses levam todo esse conteúdo do budismo de volta para a China e traduzem os ensinamentos do Senhor Buda para a língua chinesa. Então, é uma grande preciosidade esses textos sagrados, porque eles guardam um frescor, né, muito grande das palavras originárias do Senhor Buda. É um budismo que originariamente ele é bastante aristocrático, ele é levado, portanto, por esses emissários de volta para a China, ele é praticado pelo imperador, pela sua corte, pelos ministros e daí por diante. Não é um budismo que chega para a população e daí por diante. E esse budismo, de certa forma, vai ganhando os contornos do contexto daquela sociedade, do taoísmo, do confucionismo e daí por diante. Então, o budismo começa a ganhar uma conformação, de certa forma, diferente, ainda que seja budismo. E isso acontece com o budismo ao longo de toda a sua história. Esse budismo, então, chega na China e se assenta na China. Ele permanece como um budismo originário na Índia, no Sudeste Asiático. Ele agora ganha os territórios do extremo leste asiático. Então, o budismo começa a florescer na China. É daí que vem o budismo Zen, budismo Chan. E, fundamentalmente, na essência desses ensinamentos,
existe um aprofundamento muito grande nos ensinamentos do segundo giro da roda do Dharma, nos ensinamentos que vão tratar mais os aspectos da vacuidade. E essa é uma característica importante do budismo Zen, por exemplo, né? Onde a prática está muito assentada no exercício da sabedoria, na percepção da vacuidade dos fenômenos e daí por diante. Esse budismo, então, floresce na China no século I, II depois de Cristo. É nessa época, e a partir daí, que começam a florescer os principais estudos filosóficos, digamos, do budismo do segundo giro da roda do Dharma. Então, as correntes filosóficas Chittamatra, Madhyamika e daí por diante, começam e se você pegar os ensinamentos do Asanga, do Vasubandhu, do Nagarjuna, são ensinamentos filosóficos que fundamentam, em larga medida, o budismo chinês, o budismo japonês e daí por diante. Então, o budismo chega na região da China, mais ou menos século IV, V, esse budismo de tradição mais mahayana, mais associado ao segundo giro da roda do Dharma, acaba chegando na Coreia e no Japão, e lá, de novo, vai ganhando contornos e características da sociedade local. Então, o budismo Terra Pura, por exemplo, já é um budismo que tem uma característica devocional muito importante. Ele se assenta fundamentalmente no voto do Buda Amitabha. Portanto, aquele praticante que se voltar ao voto do Buda Amitabha, que diz, se um praticante se voltar sua mente para os ensinamentos, né, relacionados às palavras do Buda Amitabha, e se ele, mesmo assim, não alcançar a terra pura da suprema felicidade, que eu não alcance a terra pura da suprema felicidade. Esse é o voto do Buda Amitabha, e ele, ao final das contas, ele alcança a condição de Buda, ele se torna o Buda Amitabha, e esse voto ele é fundamental na tradição do budismo terra pura. É a relação devocional com o Buda Amitabha. Se eu conectar a minha mente com a mente do Buda Amitabha, eu renascerei na terra pura de Dewa-Chen. Por isso a recitação do mantra Namo Amida Butsu como sendo, digamos, a prática fundamental do budismo terra pura. É por meio do voto do Buda Amitabha que eu alcanço a liberação. Veja o caráter devocional aí muito importante. Dadas as características de um determinado contexto social, histórico e daí por diante. No budismo japonês, o monge, como eu acho que eu já comentei com vocês, ele é obrigatoriamente alguém que é casado. Porque naquela época o imperador imaginava importante eu ter o praticante do budismo com todo um olhar voltado à prática da virtude, inserido na sociedade, não na montanha, no monastério fechado. Eu quero esses praticantes aqui, porque eles podem encharcar a minha sociedade dos princípios, valores e virtudes dessa tradição budista. Então, o monge ele é convidado a vir para a sociedade, se ressocializar, casar e daí por diante, como um meio de encharcar a sociedade com esses valores e daí por diante. São características do budismo terra pura, que seguiu toda essa trajetória, veja. Sai ali da bacia do Ganges, sobe ali para a região do Império Kushan, na região da Rota da Seda, percorre toda a Rota da Seda, chega na China, da China vai para a Coreia, Coreia vai para o Japão e daí por diante. Essa é uma grande corrente, portanto, do budismo Mahayana. E as práticas do budismo Vajrayana, dos tantras, como eu falei para vocês, começam a aparecer de forma mais aberta e não tão secreta, mais ou menos no século II depois de Cristo, na região do sul da Índia e na região de Peshawar, que é ali um entroncamento também da Rota da Seda, né, na região do Paquistão, Afeganistão e daí por diante, Swat Valley. Para vocês terem uma ideia, essa, por exemplo, é a região onde se escondia o Bin Laden. Swat Valley, é onde se dizia que era Peshawar, né? E é dito que todas as pessoas que viviam naquela região se iluminaram e foram embora. Por isso que naquela região agora só tem caverna
e deserto e daí por diante. Mas é dito que ali, e Peshawar está ali ainda, era um lugar de muita prosperidade, de efervescência de estudos, de práticas, de intelectualidade, e nesse contexto de Peshawar é que florescem esses ensinamentos do budismo vajrayana, que, de certa forma, há vários estudos que demonstram, né, o espaço de diálogo que havia entre as tradições do hinduísmo e do budismo, tântricas, né? A força do shivaísmo, por exemplo, fazendo uma interlocução com o budismo e daí por diante. Tudo isso, então, floresce nessa região, como também uma forma da prática do budismo, com todas as suas particularidades, que é o que a gente vai estudar ao longo dos anos com esse texto aqui do Jamgon Kongtrul, e é dessa região que são convidados os dois grandes mestres que vão levar o budismo tibetano para o Tibete. Veja, a Sarah Harding vai dizer assim, que é possível que o budismo tibetano já tivesse tido o budismo já tivesse tido algum contato com as tribos do Planalto Central Asiático por volta do século V depois de Cristo, mas é um pouco depois, como a gente vai ver aqui, que os principais reis, digamos, históricos do Tibete, em particular o Trisong Detsen, convida Shantarakshita e Guru Rinpoche para dar os ensinamentos do budismo no Tibete. O que se diz, o Tibete, portanto, nessa época, século V, VI depois de Cristo, é um planalto enorme, né? Um platô enorme na região dos Himalaias, habitado por tribos nômades. Não havia um estado formalmente constituído enquanto nação até mais ou menos século V, VI depois de Cristo. O que havia, na verdade, eram tribos nômades, que existem até hoje, e que se organizavam, de certa forma, para sobreviver naquela região, numa condição climática bastante desfavorável, e daí por diante. E é mais ou menos nessa época, então, que entre essas principais 12 tribos tibetanas, eles elegem os primeiros reis, né? E consolidam um Estado-nação, o Estado tibetano. Para que esse Estado-nação pudesse se organizar e tivesse regras e daí por diante, veja, não havia uma língua escrita naquela época, no Tibete. Não haviam códigos de comportamento, leis e daí por diante, consolidados e daí por diante. O rei tibetano, se não me engano, o Trisong Detsen, é ele que convida o Tomé Sambota para criar um alfabeto escrito para poder traduzir os ensinamentos originários do Sutra Pitaka do Senhor Buda. Portanto, a língua tibetana ela nasce com o propósito de traduzir os ensinamentos budistas. Por isso que o cânone tibetano também é tão precioso, porque você imagina que uma língua foi desenvolvida com o propósito de traduzir aquele ensinamento específico. Essa é a motivação originária da língua tibetana. Ela tem o propósito de revelar o teor dos ensinamentos do Senhor Buda. Então, a língua tibetana é desenvolvida com o propósito de traduzir os ensinamentos a pedido do rei Trisong Detsen, salvo engano, pode ser que eu esteja me enganando, mas salvo engano foi isso que aconteceu. E o rei, então, até como uma forma de construir, né, um modelo social que fosse assentado em regras de virtude, daí por diante, é dito que ele convida um grande mestre do budismo Mahayana chinês e Shantarakshita, que é um escolástico, que praticante do budismo Vajrayana, para fazer um grande debate em Samye, que era um templo lá em Lhasa, no Tibete, para ver qual dessas correntes do budismo poderia ser mais adaptada, digamos, à realidade daquela população local. E o que é dito, a história conta pelo menos assim, é que o mestre do budismo Vajrayana teria superado no debate o mestre do budismo chinês.
Se superou, se não superou, para não ter nenhum risco de imaginar um discurso de hegemonia do budismo vajrayana sobre o budismo mahayana e daí por diante, esvaziar qualquer tipo de argumento dessa natureza, o mais importante é entender, alguns historiadores vão dizer, que as regras do budismo tibetano, as regras de conduta do budismo tibetano, mais clássicas e daí por diante, talvez oferecessem um modelo melhor de sociedade do que do budismo zen, onde, fundamentalmente, o praticante precisaria simplesmente reconhecer a natureza insubstancial dos fenômenos e reconhecer a vacuidade e o caráter de sabedoria, né, um aspecto de sabedoria da mente. E o budismo vajrayana, talvez, da forma como ele foi apresentado, trouxesse mais elementos de códigos de conduta, de aspectos relacionados à virtude e tal, que fossem mais adaptados àquela necessidade do rei à época. O fato é que o rei Trisong Detsen volta todo o seu olhar e seu empenho para trazer os ensinamentos, portanto, que estavam lá na região de Peshawar, budismo vajrayana, para o Tibete. O Tibete, naquela época, tinha a sua própria tradição local, que era a tradição Bon, que é uma tradição xamânica. Então, o que você tem na origem do budismo tibetano é esse budismo tântrico que vem da região de Peshawar para se somar e para se inserir numa sociedade xamânica. Isso é importante entender na origem do budismo tibetano. E quem é convidado, portanto, para vir, então? Shantarakshita, para trazer todo um assentamento teórico, filosófico da prática do budismo vajrayana, e Guru Padmasambhava, Guru Rinpoche, que era o praticante tântrico do budismo vajrayana. E ele que é considerado Padmasambhava, né, Guru Rinpoche, digamos, o segundo Buda, porque é ele que leva, portanto, a tradição tântrica para o Tibete. É ele que vai fazer, por exemplo, que vai, a palavra é meio forte, subjugar ou submeter, ou vai conquistar, digamos, as divindades locais, todas as crenças que estavam inseridas no contexto da tradição Bon. De certa forma, há uma espécie de conversão, digamos assim, desse budismo xamânico, em larga medida, ainda que a tradição Bon exista até hoje. Para vocês terem uma ideia, Sua Santidade Dalai Lama reconheceu a tradição Bon como uma das grandes escolas do budismo tibetano. A tradição Bon hoje, ela é reconhecida pela Sua Santidade Dalai Lama como uma das grandes tradições do budismo tibetano hoje presentes, porque, de certa forma, foi acontecendo um sincretismo dessa tradição Bon com o budismo tibetano, e hoje ela é reconhecida. Para vocês terem uma ideia, eu estava lá em Dharamsala na época que, a gente vai falar um pouco das escolas aqui, que os praticantes da escola Jonampa estavam fazendo uma manifestação na frente do Congresso Tibetano em Exílio em Dharamsala. Lá em Dharamsala você tem o Library of Tibetan Works and Archives, que é um instituto para preservar os conhecimentos, as tradições do budismo tibetano, o Mentsekan, que é o Instituto de Preservação de Medicina e Astrologia Tibetana. Vejam, lá se estuda medicina e astrologia juntas. 5 anos de formação para se tornar um médico da medicina tibetana, coisa mais linda do mundo. Você pega o atlas deles, aquele atlas de osso, não sei o quê, são tancas que estão no museu, é uma coisa lindíssima e tal. E tem a Suprema Corte Tibetana em exílio, porque ali é uma comunidade de refugiados, tem mais de 50, 60 mil tibetanos refugiados até hoje, depois da invasão dos chineses em 59, o exército de Mao Tse-tung. É a época em que o Dalai Lama foge do Tibete e vai para Dharamsala e está lá até hoje. Estamos vivendo essa história ainda hoje, essa é a realidade. Lá, então, você tem o Mentsekan, o LTWA, você tem a Suprema Corte Tibetana, tem um governo no exílio, essa é a realidade. E o Congresso Tibetano. E os assentos do Congresso Tibetano são distribuídos pelos representantes das grandes escolas do budismo tibetano. E a tradição Jonampa, que a gente pode falar um pouco, talvez mais para frente, a respeito disso, que na época do quinto Dalai Lama, pela visão filosófica da escola Jonampa, da noção de vacuidade do outro, parecer confrontar a
a escola Madhyamika Prasangika prevalecente e tal, houve uma série de disputas, isso aconteceu também no budismo tibetano, entre escolas do budismo tibetano e a escola Jonampa, ela foi um pouco abolida durante uma boa época por conta dessas divergências filosóficas, gente. Precisamos fazer a nossa meia-culpa que isso também existiu no budismo. De algum tempo para cá, e principalmente a Sua Santidade Dalai Lama atual, cada vez mais tem reforçado os ensinamentos da escola Jonampa como sendo uma das grandes 8 tradições, que é o que a gente vai ver aqui só numa breve passagem. Por exemplo, Taranatha, o grande mestre da escola Jonampa, a gente estudou a essência da ambrosia, ele é um mestre reconhecidíssimo e daí por diante, mas recentemente, quando eu estava lá em Dharamsala, a escola Bon, como eu estava dizendo para vocês, foi reconhecida como uma das grandes escolas do budismo tibetano e tem assento no congresso lá em Dharamsala. E os praticantes da escola Jonampa estavam pleiteando, a gente entrou em uma grande escola, depois de tudo aquilo que passou, a gente agora também quer ter representatividade. E a manifestação deles, eu cheguei a tirar foto, estavam todos sentados, eram uns 60, 80 monges sentados em silêncio, fazendo meditação na porta do congresso. E aí, gente, chegou uma hora, assim, e eu estava estudando lá no LTWA, eu via toda hora os monges sentados e tal, não sei o que, falando, o que está acontecendo aqui, né? Aí um dia eu estou lá andando tranquilo, vem um monge correndo e fala, Sir, e eu, como é que essa pessoa me reconheceu? O Chokinampa, que é o detentor da linhagem Jonampa, teve no Brasil aqui, ele tem uma sanga aqui, pessoas queridas do KPG ajudam a sanga do Chokinampa e daí por diante. Quando ele veio aqui para o Brasil, ele veio acompanhado de uns 3 lamas, e um daqueles lamas que estava ali na manifestação me reconheceu. E falou, você que é brasileira, a gente já esteve lá no Brasil e tal. Eu, puxa, que legal, me explica o que está acontecendo. E ele me explicou tudo isso que eu estou contando para você. A gente está aqui fazendo uma manifestação pacífica para conseguir ocupar um assento aqui no Congresso tibetano. Deu umas 2 horas, gente, caiu uma chuva torrencial. Ninguém se mexeu. Mas assim, aquela de lavar, assim, essas que tem aqui em Brasília, ninguém se mexeu. Aí tem alguns ocidentais estudando lá no LTWA, então só vi o pessoal correndo, buscando guarda-chuva e um monte de gente segurando o guarda-chuva e eles lá. Um monte de gente, para eles não se molharem e daí por diante. Olha, gente, babado aqui, rápido à parte, até, pelo menos isso foi, eu estava lá em 2016, eles não conseguiram ocupar o espaço no assento, não. Então, assim, a Escola Jonampa até 2016 ainda não tinha assento no Congresso. A manifestação não conseguiu promover uma mudança constitucional e a Escola Jonampa ainda não tem os seus assentos lá. Não sei como é que ficou. Coisas da política, gente. Precisamos entender que essas coisas existem. Mas foi tudo pacífico e daí por diante. Bom, a Escola Champa, até onde eu sei, também não tem. E a Escola Champa é uma das 8 grandes escolas que a gente vai ver aqui rápido no texto da Sarah Hard. Mas eu abri aqui um pop-up enorme só para dizer que essa, portanto, é dessa forma que o budismo Vajrayana, voltando lá atrás, chega até o Tibete por meio do aporte trazido por Shantarakshita e Guru Rinpoche. Guru Rinpoche, então, ele vai pacificar, digamos, né, no contexto xamânico da época, os locais sagrados, as divindades locais e daí por diante, de certa forma promover uma conversão ao budismo, e é o que eu estava dizendo, portanto acaba havendo um certo sincretismo entre a tradição Bon e o budismo. Depois a tradição Bon volta a florescer na época do rei Langdharma, Sarah Harding comenta isso rapidamente, é um período que se chama um período de certa degeneração do budismo tibetano. Isso vai se não me engano, é um período após um período escuro, ela não diz quanto tempo,
na época do rei Langdharma, o budismo tem uma certa degeneração, volta a prevalecer, porque ele era um rei da tradição bom, volta a prevalecer o budismo bom, e aí, por volta do século XI depois de Cristo, o budismo volta a florescer novamente no Tibete. Portanto, no primeiro momento em que o budismo tibetano, na época do rei Trisong Detsen, floresce à luz dos ensinamentos do Guru Rinpoche, e ele assenta o que seria as bases, né, para o budismo tibetano antigo da tradição da escola Nyingma. Essa é a tradição originária. O budismo, a escola Nyingma, ela vem, ela é a primeira escola, ela é a escola anciã do budismo tibetano, muito assentada nos ensinamentos do Guru Rinpoche. Depois tem esse período de 2, 3 séculos, onde o budismo tem uma certa degenerescência, se perde um pouco, porque isso o Guru Rinpoche vai para o Tibete mais ou menos século 7, 8 depois de Cristo. E aí se assenta, portanto, o budismo tibetano, se consolida o Estado tibetano a partir das regras do budismo tibetano, com um alfabeto próprio e daí por diante. O budismo floresce, portanto, a partir do século 7º, 8º. Existem mais 2, 3 reis, se eu não me engano, também praticantes do budismo e daí por diante. Tem uma certa degenerescência, e aí, no século XI, o budismo retorna porque volta a haver o contato de grandes praticantes do budismo com os mestres indianos. Então, é no momento em que Marpa sai do Tibete e vai para a Índia, e vai ter contato com Tilopa, Naropa, e daí por diante. É o momento em que Khyentse Nelgyur sai do Tibete, Khyentse Nelgyur, vocês se lembram, né? O grande mestre da nossa linhagem Champa, ele era um praticante bom até os 50 anos. Até 50 anos ele praticava o bom. Ele se converte ao budismo depois de 50 anos, é dito que ele viveu 150 anos. Aí depois ele tem 100 anos praticando o budismo. E o Khyentse Nelgyur também sai mais ou menos nessa época, século XI, e vai do Tibete para a Índia e vai ter contato com Niguma, Sukhasidhi, Maitripa, Raul, como é que é o nome do... Me fugiu um... Maitripa... Me fugiu, mas os grandes mestres, né? Niguma, Sukhasidhi, Maitripa e os outros grandes mestres da linhagem Champa também são encontros, né, que o Khyentse Nelgyur faz nesse período histórico de saída do Tibete e partida para a Índia, para ir de novo ter contato com os grandes praticantes dos grandes templos e monastérios, né? Nalanda, Vikramasila e daí por diante. Por exemplo, Naropa era um dos guardiões, né, de uma das portas de Nalanda e tal. Para qualquer um que quisesse entrar no monastério, ele precisava fazer um debate com o guardião da porta, se não me engano, ele era o guardião da porta norte, eu não me lembro agora. Mas nesse momento, então, o budismo volta a florescer no Tibete, e é nesse momento que começam a se consolidar as grandes escolas do budismo tibetano. Então, no início é dito que haviam as 8 grandes escolas do budismo tibetano, e que depois acabam se consubstanciando nas 4 grandes escolas. Kagyu, Nyingma, Kagyu, Sakya e Gelugpa. Né? Eu vou ler para vocês, então, é assim que o budismo vai se consolidar no Tibete. Tá? Então, eu vou ler aqui um pouquinho essa parte do texto da Sarah Harding, para vocês verem que ela vai falar mais ou menos isso. A gente vai dar um pouquinho os nomes aqui das escolas e daí por diante, para vocês localizarem e entenderem. Bom, excelente, eu entendi aqui de onde vem esse texto que eu vou estudar nos próximos meses e tal, e qual é o contexto dessas escolas e como elas se consolidaram e daí por diante. A Sarah Harding vai dizer o seguinte: o budismo no Tibete e nas demais regiões do Himalaia não somente preservou todas essas vertentes do pensamento budista, sem qualquer degeneração ou contradição. Aqui ela está fazendo referência às vertentes do pensamento budista do primeiro, segundo e terceiro giro da roda do Dharma. Tá? É isso que ela quer dizer aqui quando ela fala que o budismo
tibetano foi inserido nessa região do Tibete sem qualquer degeneração ou contradição de todas as vertentes do pensamento budista. O que a gente fala, o budismo vajrayana, ele tem no seu coração elementos da tradição originária do budismo Theravada, elementos da tradição Mahayana e características singulares que dão os contornos particulares da linhagem vajrayana. Portanto, o budismo vajrayana não está em contradição, em nenhuma hipótese, com as outras tradições, com as outras linhagens ou correntes do pensamento budista. O budismo no Tibete e nas demais regiões do Himalaia não somente preservou todas essas vertentes do pensamento budista, sem qualquer degeneração ou contradição, mas também manteve uma tradição de prática que incorpora todos os veículos de uma forma eficaz. Portanto, há elementos da tradição do Theravada, do Mahayana, na própria prática do budismo vajrayana. Além disso, inclui práticas da religião nativa Bon, já presente no Tibete quando da chegada do budismo, tornando-se assim um rico tesouro de sabedoria espiritual do qual nós nos beneficiamos até hoje. É o que eu estava dizendo. O budismo tibetano ele vai florescer numa sociedade xamânica Bon. E, de certa forma, esse sincretismo faz com que elementos da tradição Bon integrem também o budismo tibetano. Gente, isso acontece em todos os lugares do mundo. O budismo chinês, ele tem influência do confucionismo, do taoísmo. O budismo japonês, ele tem elementos da tradição japonesa. Se você pegar o... Como é que chama? Me fugiu agora o nome... Tem uma tradição específica japonesa que é interessantíssima, assim, ela tem elementos esotéricos, divindades, também fugiu agora o nome manjado aqui, mas é claro que o budismo, onde ele vai, ele entra em contato com elementos da cultura local. O budismo, quando chega no Ocidente, no século XX e tal, e cada vez mais ele vai ganhando contornos de característica ocidental. O budismo não é dogmático sob essa perspectiva. Porque se ele pressupõe o reconhecimento de uma verdade, essa verdade precisa estar contida em qualquer contexto onde ela tiver, onde o budismo estiver imerso, entendeu? Portanto, não dá para imaginar que a única forma de praticar o budismo é aquela dos 2.500 anos atrás. Não, o budismo vai ganhando a conformação do lugar onde ele se espraia, onde ele se apresenta imerso, entendeu? Assim também vai acontecer no Ocidente. Já tem acontecido, né? Além disso, bom, inclui elementos da tradição Bon. Pode ser que o budismo tenha chegado ao Tibete tão cedo quanto no século V depois de Cristo, mas foi durante o reinado de diversos reis religiosos do século VII ao IX que se tornou a religião estabelecida, era o que eu estava dizendo. O rei Trisong Detsen convidou o grande monge erudito Shantarakshita, que fundou a linhagem monástica, e o mestre tântrico Guru Padmasambhava, que trouxe os ensinamentos esotéricos do budismo, e subjugou oposições de forças locais. A primeira difusão do Dharma no Tibete estabeleceu a escola Nyingma, ou escola antiga, cuja continuidade se mantém até hoje. Após um período escuro em que o rei Langdharma, como eu estava dizendo para vocês, contrário ao budismo, suprimiu a religião, a difusão posterior ocorreu no século XI, com um novo influxo de grandes professores da Índia. E novas tradições, e novas traduções de textos sagrados. Floresceram 8 principais linhagens de prática, assim como muitas menores. A partir dessas, foram estabelecidas as 4 principais escolas que hoje são bem conhecidas, Nyingma, Kagyu, Sakya e Gelupa. Eu vou pegar aqui, porque aqui ele faz uma nota de rodapé, mas o meu celular não está mostrando, mas... Quais são, né, essas 8 grandes escolas originárias? É importante a gente resgatar isso. A escola Nyingma, a escola Kadampa, a escola Kagyu, a escola Lamdre, a escola Champa, a nossa linhagem, a escola Shije e Cho, e a escola Kalachakra e a escola Orgen Ningu. Quais são os nomes que a gente conhece hoje, né?
A escola Nyingma é da tradição Nyingma. É difícil falar de um grande detentor da linhagem Nyingma, né? Você pode ter do John Rinpoche, que o atual do John Rinpoche passou para o Paranirvana recentemente, mas existem vários, como é uma tradição yogi, então tem vários mestres Nyingma que são considerados detentores da linhagem Nyingma. Dzongsa Khyentse, Dilgo Khyentse Rinpoche, Tulku Urgyen Rinpoche, grandes mestres da Kangyu Rinpoche, vários grandes mestres Nyingma são considerados detentores da linhagem Nyingma, né? Que é a escola antiga. A tradição Kadampa que ele menciona aqui é a antiga tradição do Atisha. O Atisha é um dos grandes mestres que vai ensinar. Ele originalmente nasceu em Bangladesh. Ele era um filho de um rei. Ele tem uma história parecida com a história do Buda e tal. E ele é convidado a ensinar no Tibete, que era uma região de nômades e daí por diante. Ele era um grande erudito e tal, e ele decide ensinar no Tibete, e se não me engano ele morre no Tibete, e leva, né, todo o arcabouço de ensinamentos extremamente profundos para o Tibete, o Atisha, que era um grande praticante da linhagem Kadampa. A linhagem Kadampa que depois ela, de certa forma, ela que consubstancia fundamentalmente os ensinamentos da linhagem Gelupa. Então é como se a tradição Gelupa, a Kadampa ela vai se tornando, vai se consubstanciando na linhagem Gelupa, com um aspecto muito voltado ao estudo escolástico e o caráter monástico, né? Por exemplo, vocês terem uma ideia, o Gampopa era também um praticante, ele era um monge da linhagem Kadampa. A linhagem Kadampa, portanto, ela vai, e os ensinamentos do Atisha vão permear todas as escolas budistas, né? Mas originalmente havia uma escola principal ali que era chamada Escola Kadampa. Então, essa segunda grande escola. A linhagem Kagyu, como a gente conhece, mas a linhagem Kagyu que a gente conhece, assim, a tradição vem de Tilopa, que transmite para Naropa. Tilopa, que era um yogi. Naropa era um grande erudito da Universidade de Nalanda, conhecia teoricamente todos os ensinamentos, mas em um determinado momento ele entra em crise e fala, mas o quanto eu conheço isso tudo que eu ensino, do ponto de vista prático? E aí ele decide largar, imagina, um grande reitor de uma enorme universidade, ou um dos reitores decide largar a academia e vai estudar com um mendigo. O Tilopa era um morador de rua, digamos assim. E ele vai lá e vai estudar com o Tilopa e passa a ser o detentor da tradição Kagyu, né? Então, Tilopa, Naropa. Aí Marpa sai do Tibete no século XI e vai querer conhecer os ensinamentos do budismo na origem, lá na Índia, e vai encontrar Naropa. E vai receber os ensinamentos do Naropa. Então, a transmissão da linhagem é feita de Naropa para Marpa. E o Marpa, do Marpa decorrem várias outras, se não me engano, 8 escolas Kagyu, né? Quando a gente faz a redação de Dorje Chantuma, a gente fala as 3 linhagens, Drik, Tak, Swal, gloriosa Drupa e outra, vós que realizaste completamente o profundo caminho do Mahamudra. Essas são linhagens que decorrem de Marpa. A linhagem Drikun Kagyu, Drupa Kagyu e várias outras linhagens são decorrentes da linhagem que vem de Marpa. A linhagem Kagyu que a gente conhece de forma mais presente, talvez, aqui associada à nossa linhagem, é a linhagem Karma Kamtsan, que é a linhagem cujo detentor é o Karmapa. Mas a linhagem Drikun Kagyu, Drupa Kagyu também tem os seus detentores e, digamos, é importante reconhecer, há um diálogo, né, e um respeito mútuo enorme, assim, né? Eles se encontram, eles se conversam e daí por diante, mas eles estão, digamos, numa mesma condição, a linhagem Drikun, Drupa Kagyu, Karma Kamtsan e daí por diante, com seus respectivos detentores, todos originariamente vindo da linhagem de Marpa, né? Então, essa linhagem depois, Karma Kamtsan, cujo detentor é o Karmapa, vai florescer, digamos, como uma das 4 grandes linhagens que ela menciona aqui. Então, Nyingma, Kadampa, que se torna a linhagem Gelupa, Kagyu, que tem várias correntes diferentes, mas que a gente se refere mais à linhagem Karma Kamtsan, que
cujo detentor é o Karmapa, a escola Lamdré, que vai dar origem à linhagem Sakya, e aí nós temos as 4 grandes escolas: Nyingma, Gelupa, que vem da linhagem Kadampa, Kagyu, que vem da linhagem Karmakamsam, que vem de Marpa, e Lamdré, que vai se tornar a linhagem Sakya, né? Por exemplo, Virupa, Biruapa, que é um grande mestre Sakya, foi um dos professores de Sukasidi. Sukasidi, quando sai, né, e passa a vender cerveja na região de Peshawar, porque ela é expulsa de casa pelos filhos, porque ela deu a última tigela de arroz para um mendigo que passava na rua, o pessoal expulsa Sukasidi de casa, Sukasidi vai vender cerveja, vai virar vendedor ambulante na região de Peshawar, e ela passa a vender cerveja e ela vem uma da Kini e vem comprar a cerveja dela porque ela vai levar a cerveja para Biruapa, que é um yogi praticando na floresta. E quando o Cassidy toma conhecimento disso, fala: a minha cerveja está servindo um mestre, ela pega toda a cerveja dela e dá para Virupa. E a da Kini, quando chega para oferecer, fala: mas de quem faz essa cerveja tão maravilhosa? Biruapa pergunta. E ela diz: olha, é uma senhora que vende cerveja lá na cidade, e ela, quando soube que o senhor era um mestre, ela deu toda a cerveja dela. Aí o Biruapa fala: traz ela aqui, convida Sukasidi para ir até ele. Biruapa vai lá e dá os ensinamentos para Sukasidi. No momento que ela recebe os ensinamentos, o corpo dela, ela é uma senhora de 60 anos, se torna de uma Dakini de 16 anos, e ela alcança a 8ª terra de Bodhisattva num instante. Essa é a grande. Veja a relação, por exemplo, de um mestre Sakya com a linhagem Champa, né? Mas eu dei aqui as 4 grandes linhagens, mas quais são as outras 4 grandes linhagens? A linhagem Champa. A nossa linhagem, a linhagem cujo detentor é o Kalu Rinpoche, é considerada uma das 8 grandes linhagens do budismo tibetano. Por isso que lá em Sherablin existe um centro de retiro, porque o Taisito Rinpoche, ele como sendo uma emanação de Maitreya, se você for em Sherablin, o Buda que está ali dentro de Sherablin é o Buda Maitreya. Considerado que o Taisito Rinpoche seja uma emanação de Marpa e do Buda Maitreya. Ele é tido como um dos guardiões das 8 grandes escolas do budismo tibetano, Taisito Rinpoche. Então, se você vai lá, existe um centro de retiros da linhagem Champa. E todo o apoio que Taisito Rinpoche dá para o atual Kalu Rinpoche, para o precedente, porque o precedente Kalu Rinpoche era professor do Taisito Rinpoche. E o atual Kalu Rinpoche foi reconhecido como sendo o Tuku, né, pelo Dalai Lama e pelo Taisito Rinpoche, o atual Kalu Rinpoche. Quem reconheceu ele como sendo o renascimento do Kalu Rinpoche, precedente Kalu Rinpoche, foi o Taisito Rinpoche e o Dalai Lama. E ele dá todo um apoio para o Kalu Rinpoche na perspectiva do reflorescimento da linhagem Champa. Portanto, o Taisito Rinpoche vai reescrever o nondro da nossa linhagem. O nondro que vocês estão praticando aí é um nondro escrito pelo atual Kalu Rinpoche, atual Taisito Rinpoche, a pedido do atual Kalu Rinpoche. Lá em Sherablin, portanto, tem um centro de retiro da escola Champa. Por quê? Porque o Taisito Rinpoche é um dos guardiões da preservação das 8 grandes escolas. Por isso que ele apoia e suporta tanto a linhagem Champa Kagyu e o Kalu Rinpoche, porque a nossa linhagem é considerada uma das 8 grandes escolas. Então, a 5ª grande escola é a linhagem Champa. Depois tem a linhagem Chije e Cho, que é uma linhagem eminentemente tibetana. Os grandes detentores da linhagem de Cho é Padampa Sangye e Matik Labdron. Matik Labdron é a grande yogini mulher da linhagem Cho. Mulheres feministas, resgatem a história de Matik Labdron. Tem um livro maravilhoso, vocês vão ver a mulher assim, meu Deus, com todo o respeito, assim, absolutamente especial, né? Há 1000 anos atrás, gente, a subversão que a Matik Labdron promoveu na sociedade tibetana é um negócio incrível e é reconhecida como uma grande yogini da Kini realizada. Ela que é, junto com Padampa Sangye, os detentores da linhagem do Cho, que é a linhagem eminentemente tibetana. Ela tem um traço no seu DNA tibetano, assim.
os grandes mestres indianos passaram a reconhecer a linhagem do Cho como sendo uma linhagem autêntica de prática do budismo, que não é originária da Índia, ela é originária do Tibete. E isso é a linhagem da Matícula Labdron, a linhagem de Cho. A linhagem Kalachakra, que ela chama aqui, que é a linhagem Jonampa. Por isso que eu estava dizendo para vocês, a linhagem Jonampa é uma das 8 grandes escolas, e que é o grande guardiã da linhagem do Kalachakra. Então, se vocês, quem tem contato com o Choknampa Rinpoche, todo o grupo Asanga aqui de Brasília, tem muita gente da nossa Sanga, que são linhagens irmãs e tal, sabem o peso, a importância que a prática de Kalachakra tem para a linhagem Jonampa. Assim como tem para todas as grandes linhagens. Quando a linhagem Jonampa foi meio que banida, no contexto lá da época do 5º Dalai Lama, o valor desses ensinamentos era extremamente precioso. A linhagem Jonampa acabou entrando, permeando todas as outras escolas, entendeu? Como, por exemplo, a prática de Kalachakra, uma prática que é praticada por todas as linhagens e daí por diante. E a linhagem Orgen Nengyu, que eu confesso não tenho muita informação a respeito dela, mas enfim, são essas as 8 grandes linhagens e que vão dar depois, né, origem às 4 grandes linhagens, como diz a Sarah, a partir dessas foram estabelecidas as 4 principais escolas que hoje são bem conhecidas: Nyingma, Kagyu, Sakya e Gelupa, como eu falei para vocês. Muitos grandes santos e eruditos dessas tradições apareceram continuamente nas regiões do Himalaia e realizaram ricas contribuições ao grande tesouro da literatura budista, que foi trazida da Índia e traduzida ao tibetano, como eu falei para vocês. Em termos de aplicação prática, eruditos como Jamgon Kongtrul, que era um detentor da linhagem Champa e Kagyu no século XIX, autor do livro que a gente vai estudar, simplesmente classificaram todos esses ensinamentos e práticas no contexto das 2 abordagens, do Sutra e do Mantra, o Sutrayana e o Mantrayana, que representam de forma aproximada o esotérico com X e o esotérico com S. Ou seja, o esotérico, a prática mais externa, e o esotérico, a prática mais interna, mais secreta, digamos assim. A abordagem do Sutra inclui as ideias e métodos gerais expressados nos 3 giros da roda do Dharma. Veja, vou repetir, a abordagem do Sutra, do Sutrayana, da forma como, né, o Jamgon Kongtrul vai classificar, vai condensar, né, essas correntes todas do budismo tibetano entre Sutrayana e Mantrayana, o Vajrayana. No Sutrayana se incluem as ideias e métodos gerais expressados nos 3 giros da roda do Dharma, que a gente viu na semana passada e recapitulou hoje. No nosso texto, Kongtrul resume essa abordagem no famoso verso, ou seja, nesse texto que a gente vai ver aqui, tem um verso que ele vai dizer o seguinte: não fazer nada de nocivo, praticar perfeitamente a virtude e disciplinar completamente a nossa mente. Esse é o ensinamento do Buda. Isso sintetiza, né, os 3 giros da roda do Dharma. A abordagem do mantra, veículo do mantra secreto, né, do Vajrayana, ou budismo tântrico, consiste basicamente nos 2 estágios de criação e completude. Nós estamos fazendo toda essa recapitulação para chegar no que é o ensinamento de criação e completude. O Sutrayana ele vai sintetizar os 3 giros da roda do Dharma, e a essência dele está nesse verso aqui que a gente vai ver no texto, que é não fazer nada de nocivo, praticar a virtude e disciplinar completamente a mente. Esse é o ensinamento do Buda, esse sintetiza o Sutrayana. O Vajrayana, o budismo tântrico, ele se consubstancia na prática da criação e completude, que é o que a gente vai ver nos nossos estudos. Mas tentar praticar criação e completude sem uma base ética e sem o controle mental adquiridos por meio das abordagens do Sutra, seria, na melhor das hipóteses, inúteis. Portanto, vejam, praticar criação e completude, imaginando que eu posso desconsiderar os ensinamentos do Sutra, que é o budismo esotérico, digamos, o budismo externo, que traz elementos da disciplina, do estudo teórico, da prática convencional de meditação e daí por diante, seria, no mínimo, nos dizeres do Jamgon Kongtrul, inútil. Não dá para desconsiderar os ensinamentos do Sutrayana se você quer praticar o Vajrayana. Eu sou só Vajrayana, esses ensinamentos são menores e daí por diante. Não é assim que funciona.
Contru nos aconselha, então, nesse pequeno guia de meditação, sobre formas de praticar todos os métodos característicos de ambas as abordagens. Portanto, quando a gente for estudar esse texto aqui, que é um guia para a prática do Vajrayana, criação e completude, a gente vai percorrer vários elementos do Sutrayana, sem os quais eu não consigo praticar o Vajrayana. Ele as resume em 3 técnicas para lidar com as emoções perturbadoras: rejeição, transformação e reconhecimento. Essas 3 técnicas para lidar com as emoções que interfeririam no processo de meditação claramente têm correspondência com as 3 fases de ensinamentos descritas, assim como sendo os 3 giros. Então, o que ele está dizendo? Que os 3 giros da roda do Dharma, que vão ser estudados no contexto desse texto aqui, porque se eu não estudar, eu não consigo praticar criação e completude. Ele está dizendo que a prática da rejeição das emoções perturbadoras está diretamente relacionado ao primeiro giro da roda do Dharma, que a prática de transformação está diretamente relacionado ao segundo giro da roda do Dharma, e que a prática do reconhecimento da natureza da mente está diretamente relacionada ao terceiro giro da roda do Dharma. E a gente vai ver como isso se dá. Essas 3 técnicas para lidar com as emoções, como eu já li, que interfeririam no processo de meditação, claramente têm correspondência com as 3 fases de ensinamentos descritas acima como sendo os 3 giros da roda do Dharma, como eu acabei de dizer. A rejeição das emoções perturbadoras reforça a atitude de renúncia tão importante nos ensinamentos do primeiro giro. Vejam que a tradição do Theravada ela é bastante marcada pela lógica da renúncia, por isso o budismo monástico, por isso ênfase na ética do monge e daí por diante, como uma lógica de enfrentamento das emoções perturbadoras por meio da renúncia. Os ensinamentos do segundo giro são utilizados na transformação dos ditos estados negativos em condições propícias no caminho espiritual por meio de meditações baseadas na compaixão e na compreensão da vacuidade. Por exemplo, quem já estudou aqui o texto e praticou o texto de Lojong, que é um texto do Atisha, que é um texto do Sutrayana, vai dar ali todos os ensinamentos de como eu faço para transformar os desafios do caminho em meios de prática. O texto raiz do Lojong vai trazer uma série de elementos de como eu faço para enxergar as experiências que parecem ser obstáculos que promovem emoções perturbadoras como meios para quê? Para que eu transforme a minha experiência com a realidade. Não é a lógica da renúncia, é a lógica da transformação. Isso é evidente na prática de Lojong e está diretamente relacionado aos ensinamentos do segundo giro da roda do Dharma. E também a prática de reconhecimento da vacuidade. Na própria prática de Lojong, ali na introdução, a gente faz um pouco uma prática de reconhecimento da natureza da mente. Se em algum momento a gente precisa voltar e reabrir o texto de Lojong, a gente pode fazer isso. Nós só estamos aqui numa introdução. Finalmente, o reconhecimento da nossa própria natureza verdadeira, que é intrinsecamente pura e difusamente presente, até mesmo no que concerne as nossas próprias afetividades, refere-se à natureza de Buda expressada no terceiro giro, conforme são aplicadas nas práticas do mantra secreto. É reconhecer que tudo aquilo que se manifesta tem a natureza última, absolutamente pura e desperta. O aspecto de completude, que a gente vai ver muito nessa noção de criação e completude, está diretamente relacionado ao reconhecimento da natureza da mente. E que está diretamente relacionada àquele aspecto claridade da mente, que é o ponto fundamental do terceiro giro da roda do Dharma, como a gente já viu. No budismo tibetano, isso envolve, então, aí, em relação ao terceiro giro da roda do Dharma, no budismo tibetano, isso envolve principalmente a meditação em formas visualizadas que representam a mente desperta, as divindades e as mandalas. Então, essa característica dos meios hábeis do budismo tibetano, que se dá por meio das visualizações como forma de desenvolvimento da visão pura, se dá por meio das práticas das divindades e mandalas, que estão, em larga medida, associadas à prática de criação e completude, que é o que a gente vai ver nesse texto. Tá bom, gente? Então, isso tudo aqui, nós estamos no contexto ainda nós estamos contextualizando o texto do Jamgon Kongtrul. É para dar elementos para a hora que a gente abrir o texto raiz do Jamgon Kongtrul, a gente entender, localizar historicamente,
no contexto do panorama geral dos ensinamentos do Buda e tal, para a gente conseguir alcançar a magnitude do que a gente está manuseando e para a gente conseguir compreender até a particularidade de determinados termos e conceitos quando eles são lidos, por exemplo, a partir da ótica do terceiro giro da roda do Dharma, por exemplo, que é onde fundamentalmente se assenta o budismo vajrayana, que tem as práticas da divindade e tal, e da criação e completude como seu elemento mais marcante. Tá bom, gente? Passei um pouquinho do tempo, né? Não deu. Eu prometi que era até 15 para as 10, mas eu me empolgo, gente. Mas, enfim, queria saber se ficou claro, se vocês têm dúvida. Tudo isso aqui é para a gente ir se preparando para não abrir um texto dessa magnitude achando que está abrindo uma receita de bolo, gente. Entendam do que a gente... Olha a joia que está chegando na mão de vocês, assim. Com tanta informação, com internet, com tantas opções, com esse mercado enorme de opções e tal, a gente pode desavisadamente abrir isso aqui achando que está abrindo qualquer coisa. Esse é o contexto do ensinamento que a gente vai estudar, gente. Essa é a particularidade dentro de um universo maior de ensinamentos budistas, que é uma pílulazinha dentro do contexto de todas as linhagens do budismo, que é uma pílulazinha dentro de todas as tradições religiosas que existem no mundo e daí por diante. Então, a gente está cada vez mais chegando na particularidade desse ensinamento para vocês poderem aprofundar e, na hora que forem fazer a prática da divindade, tal, entenderem o que vocês estão fazendo. Não ficar uma viagem mística, olha só que coisa maravilhosa, colorida, e daí por diante. Não, gente, isso aqui é profundo demais. Perceber esses ensinamentos dessa forma é desenvolver visão errônea. Então, esse texto aqui vai dar bastante contexto para a gente. Ficou alguma dúvida, gente? Eu fico aí à disposição. Tranquilo? Lama, Bia, Oi, Bia. você consegue lembrar agora o nome do livro da Matik Ladron que você falou? Ou se não, pode ficar para depois. Eu vou levantar aqui, peraí que eu tenho ele aqui, eu vou pegar para vocês. Obrigada, Lama, obrigada. Eu tenho cópia aqui, que foi o Lama Trilê que tirou para a gente na época do retiro, né? Vamos ver se eu acho. Feminista. Desculpa aí, hein, Lama, deu mão de obra já. Imagina. Só isso aqui, gente, para vocês entenderem. Só essa pasta inteira aqui, é tudo texto que o Lama Trilê preparou para a gente no retiro de 3 anos, gente. O texto que o Lama Trilê fez é um negócio... Então, assim, esse texto aqui, que é o texto da Matik, veja, ele editou o texto inteiro para a gente nesse formato, porque ele é formado em gráfica, entendeu? Para que a gente pudesse ler numa folha grande, no retiro e tal. Ele formatou tudo. Aí tem mais uns 4 comentários da prática de Cho. Aí tem o texto traduzido. Aí, como eu falei para vocês, tem a foto dos blocos de madeira onde foi impresso. É inacreditável. Então, é esse texto aqui, É um texto da Sarah Harding, também traduzido pela Sarah Harding, chama Clareando o Significado de Cho. Matik, completas explicações de Matik. Esse livro aqui, ele tem, sei lá, umas 100 páginas contando a história da Matik Ladron. Assim. Então, primeiro você começa a ler a história dela, aí você fala, meu Deus, eu tenho que fazer essa prática porque é muito preciosa.
A gente, no retiro de 3 anos, quando a gente começa a fazer a prática de mandala, a gente pratica Cho toda noite, né? Então, imagina, gente, coisa mais maravilhosa. Você está num centro de retiro, você pode fazer barulho com tambor, né, assim, todos os implementos, ninguém vai chiar e tal. 3 anos fazendo prática de Cho, das 9h30 até as 10h30 da noite, assim. É uma mais maravilhosa do mundo, gente. E com todo esse material que o Lama Trilê preparava para a gente. Assim, então vai começar a fazer a prática, lê, estuda, contextualiza. Olha o que você está fazendo. Assim, o que a gente está fazendo aqui, gente, estudar o texto de Ngon Control, é muito assim sobre a orientação, sobre o olhar, sobre o cuidado dos nossos professores, dos meus professores queridos, Lama Trilê e Lama Sonam. Assim, é o que eles ensinaram para a gente um pouco está tentando reproduzir aqui com vocês. Então, é esse o texto aqui. Bia, pegou? Peguei, Lama, já está aqui sendo procurado, já. Maravilha, não tem em português, mas quem conseguir ler em inglês, não perca. Oi, Cristina. Obrigada. Tem ainda os textos de prática traduzidos que vieram com o Lama Tartin do Rio. Ele deu os ensinamentos de Cho, do retiro de Cho daqui, e tem no KPG. E um outro trabalho muito bonito, o Lama Wangdu, sobre a prática de Cho, é feito por uma lama do budismo tibetano, americana, que se chama Tsutrinha Leone. Ela teve uma conferência o ano passado em homenagem ao Dalai Lama, Bia, e ela apresentou uma abordagem dessa prática de Cho muito linda. Então, quem puder dar uma olhada também no livro da Lama Tsutrinha Leone, é lindo a abordagem dela aí para essa prática de Matik Ladron também. Esse aqui é o texto que a Cristina mencionou, o texto lá do KTT. Que a gente usou esse como um dos... Como a gente fez a tradução do texto de Cho, que essa aqui é a do KPG, que a gente fez com o Lama Trilê, no contexto do retiro de 3 anos, um dos textos que a gente usou como referência para poder comparar como é que estava, era o texto do KTT, que havia sido traduzido antes, né? E talvez a Cristina tenha recebido. O primeiro ensinamento que eu recebi da prática de Cho foi com o Lama Tartin lá no KPG, foi maravilhoso, foi a noite, deu uma coisa prática, foi uma delícia na preparação da vinda do Mingyur Rinpoche para o KPG. O Mingyur Rinpoche veio dar a iniciação de Cho à noite no KPG, uau, tudo escuro, ele pediu para apagar todas as luzes, não sei se vocês se lembram, mas eu me lembro. Então, o Mingyur Rinpoche veio dar a iniciação de Cho em 2007 no KPG, e para que a gente tivesse contexto da prática, a gente começou a estudar antes, e o Lama Trilê convidou o Lama Tartin para dar um retiro de Cho para a gente estudou o texto antes, e aí o Mingyur Rinpoche veio dar a iniciação de Cho para nós aqui no KPG, porque o Lama Trilê queria que a gente tivesse, porque a prática de Cho é uma prática do retiro de 3 anos, então ele queria que a gente já tivesse as iniciações, porque a gente não sabia se ia ter iniciação ou não e tal, de um grande mestre realizado, mas que essa iniciação não fosse dada só para os candidatos ao retiro, que fosse aberta para todas as pessoas, né? O Lama Trilê pensando que a preparação do retiro não precisaria beneficiar só os candidatos ao retiro, precisava beneficiar toda a Sangha. Então ele convidou o Mingyur Rinpoche para dar a iniciação de Cho para todos os membros da Sangha e que tinham feito o retiro, em especial, né, com o Lama Tartin, que foi o primeiro brasileiro a fazer o retiro de 3 anos no Brasil, em 2000, lá no KTD, em Woodstock, com o Khenpo Karthar Rinpoche. Então é isso, gente. Para quem está aqui há muito tempo, é só relembrar uma coisa que parece que aconteceu ontem, né? Mas para quem não tem contato com a nossa Sangha, está entrando em contato agora, assim, é importante contextualizar, entendeu, gente? Isso tudo tem uma história enorme com os nossos professores e daí por diante, e assim, com profundo respeito a eles que a gente dá esses ensinamentos, tá? De verdade, assim, quem está aqui há muito tempo sabe
que chegar para dar esses ensinamentos. Tem muito tijolinho construído com a participação de muitas pessoas que não estão aqui hoje e tal, mas sem a contribuição delas, isso aqui não estaria acontecendo. Então, trazer contexto para vocês talvez seja uma forma de construir ou regar um pouquinho mais essa semente de devoção que é tão importante para a prática acontecer, gente. Sem devoção, não é devoção pela pessoa em si. Olha quantos aspectos que a gente está trazendo aqui para trazer essa noção de respeito. Sem essa noção de respeito, de apreço, a prática não acontece. E sabe por que não acontece? Porque você não abriu o seu coração. Assim, o estado de Buda, gente, a natureza da mente, ela já está aqui agora. Eu só preciso abrir meu coração. Eu não preciso trazer nada de fora. E a devoção é o meio pelo qual eu só abro. Quando eu abrir meu coração, já está aqui. Só que se eu ficar falando discursivamente, o coração não vai abrir. Você tem que... É experiencial. O caminho Vajrayana pressupõe a devoção como um pilar fundamental, porque ele que abre o portal. Quando eu relaxo completamente e abro o meu coração, eu vou enxergar o que já é. Portanto, trazer todos esses elementos, gente, não é só para mostrar, olha que... Não. É para o desenvolvimento dessa condição fundamental da prática do budismo Vajrayana. Respeito, devoção, apreço. Porque isso abre o seu coração, e aí, como vê, você já está de cara para o gol. Você deve estar de frente. Aí é ensinado, não faça nada. Sem meditação e sem distração. Não é para querer fazer alguma coisa, mas também não esteja distraído por tudo aquilo que esteja se manifestando. A prática última é essa. O que abre essa porta é o respeito, é o apreço, é a devoção. Por isso que eu trago esses elementos para vocês, tá bom, gente? Maravilhoso, Lama. Obrigada. Vamos fazer dedicatória, então, gente? Graças a essa virtude, tendo realizado o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é. Obrigado, gente. Bom domingo a todos. A gente se vê na semana que vem, tá bom? Obrigada, Lamuang. Obrigada, boa semana. Obrigado. Maravilhoso, adorei.